fazem por vontade própria. Voltando ao primeiro ato terrorista, ele aconteceu 25 de julho de 1966, no governo Castelo Branco, tentando matar o Costa e Silva. Um detalhe, eu conheci o general Silvio Ferreira da Silva, que perdeu os 4 dedos na bomba colocada, que foi colocada no aeroporto de Guararapes por um padre português que planejou aquele atentado. E a gente não fala disso. Esse padre é professor na Universidade de Coimbra e todos que fizeram o atentado foram anistiados e ganham pensão de 17, nós já pagamos 17 bilhões para anistiados. Então houve sim um início pela guerrilha em 25 de julho de 66, muito antes do AI-5. Presidente, eu já estava dando por terminada a nossa reunião do acordo feito, mas quando alguém tenta justificar a ditadura militar, nós não podemos deixar que isso passe em branco. E a relação da defesa com a ditadura militar, que foram anos e anos de tortura, como dizia e disse Ulisses Guimarães, eu tenho nojo da ditadura. Não é à toa. É porque a ditadura dissolveu o parlamento brasileiro, posteriormente só permitia 2 partidos políticos, e hoje, quando eu vejo os bolsonaristas fazerem obstrução no parlamento para perdoar quem tentou fechar o parlamento e quem veio aqui quebrar o parlamento, eu penso que esse caso não está resolvido. Porque não foram senhorias nem moças com batom que quebraram tudo isso aqui. Foram os kids pretos, forças organizadas do Exército, que estavam aqui para fazer aquilo, junto com outros que vieram dos estados financiados por golpistas e que vieram aqui para quebrar tudo, para ocupar os 3 poderes e tentar, através do caos, voltar com o regime militar. Ou nós não lembramos daqueles que estavam na frente dos quartéis e pediam em faixas, ditadura militar de novo, intervenção militar. E quem não se lembra de Bolsonaro, do seu filho primeiro, Eduardo Bolsonaro, e agora o ex-presidente dessa comissão, Nicolas, que disse que vai fechar o Supremo de novo. Eduardo Bolsonaro já disse que fecharia com um jipe, 2 soldados do Exército e um cabo. E com isso o Supremo seria fechado e, evidentemente, o Parlamento também. Obstruir o Parlamento agora para perdoar estes é crime. É crime contra a democracia. Estão fazendo crime permanentemente. É o que nós chamamos de golpe continuado. Bolsonaro chegou a receber, eu fui da CPMI e vi lá o hacker de Araraquara, o hacker Delgatti, dando depoimento de que Carla Zambelli é outra, que tem que vir explicar um dia na Justiça, aliás, vai perder o seu mandato, também por atos em São Paulo, que foram contra a democracia, mas depois atos em que perseguiu um negro armada pelo centro de São Paulo, porque não concordava com a opinião dele contra o candidato Bolsonaro. Essa Carla Zambelli chegou a levar um hacker para mostrar que as urnas seriam fraudáveis, enquanto Bolsonaro dizia, as urnas eletrônicas não prestam, se eu perder as eleições, e falou isso na frente dos embaixadores, se eu perder as eleições, não vale nada, porque as urnas no Brasil não são urnas confiáveis, as urnas não valem, e repetia isso como um papagaio golpista o tempo inteiro. Foi isso que fez Jair Bolsonaro. Por isso está prestes a ser preso, deve ser preso em dezembro, porque atentou contra a democracia brasileira o tempo inteiro, com provas da Polícia Federal, além de provas da CPMI que eles próprios pediram que fosse instalado, e da Procuradoria-Geral da República. E ela levou este hacker primeiro ao PL, ao partido do presidente, e de lá a casa de moradia oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou com o hacker e autorizou que ele fosse em praça pública dar uma demonstração mentirosa de que as urnas votava-se Bolsonaro e o resultado era Lula. Carla Zambelli já está para ser também aí, junto com Bolsonaro, mais uma vez incriminado, porque queriam desmoralizar o processo democrático e justificar não ter eleições. Ou vocês não se lembram da reunião do Ministério? É bom ir lembrando os fatos, onde
um dos generais golpistas que estava lá, o general Heleno, dizia: tem que fazer antes de ter as eleições. Tem que interromper o processo eleitoral antes das eleições, porque depois será tarde. Ele dizia respeito ao quê? Não ter eleições e implantar a ditadura militar. Nós vamos perdoar estes? O PL, os bolsonaristas, estão aqui obstruindo, como obstruíram a cultura ontem, repito, forças de segurança obstruindo a cultura. Me cheira coisa velha do passado, tenho nojo da ditadura, lembro de Ulisses Guimarães. Agora estão obstruindo a educação. É claro, quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele fez, ou uma das primeiras, foi acabar com o Ministério da Cultura. Porque cultura é povo, cultura é história, cultura é organização social, cultura é antagônico a regimes ditatoriais, porque cultura cheira liberdade. Educação também é liberdade, é juventude pensando, ousando, sonhando. Estes que foram reprimidos na ditadura militar mereciam sim anistia. Agora, dar anistia àqueles que reprimiram e que impediram que o processo democrático continuasse, ou vocês esqueceram que João Goulart foi tirado do poder pelas Forças Armadas com golpe e não pelo voto? Então, sinceramente, justificar um regime ditatorial no Brasil é vergonhoso. Isso não devia ser parte do parlamento brasileiro. Escutar isso aqui na Câmara, no Congresso Nacional, justificativas de que atitudes para aqueles que lutavam, seja da forma que fosse, para estabelecer o processo democrático, estavam errados e que, coitadinho, eram os militares que usurparam o poder, roubaram o poder popular através das armas, como queria agora Bolsonaro fazer e quer de novo. Por isso que sempre o caso deles é tentar criar o caos. Vamos criar o caos, e do caos vai surgir o mito, um mito autoritário. Ou vocês não estão vendo o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos agora? Se rebelando contra a justiça, tendo atos autoritários, já com repúdio nas ruas, atos nojentos, talvez como os da ditadura, que já começam a ter nos Estados Unidos, com revoltas populares. É isso que querem de novo aqui? Que volte este regime militar que foi execrado pela opinião pública, que censurava todos. Eu, às vezes, Fernando Mineiro, eu não sei se com dó, dó não é a palavra certa, mas é nojo com certeza, mas às vezes me dá dó. Uma pessoa de direita não pode ouvir um Chico Buarque, uma Maria Bethânia, não pode ver Gilberto Gil, não pode ir numa roda de capoeira, não pode ver uma roda de samba, porque eles odeiam a cultura popular. Para eles isso tudo é rebelião, para eles isso tudo é insubordinação contra a ordem, a pátria, Deus e a família, que eles falam para fora, porque quando vai ver para dentro, tem vários que não respeitam a família, não respeitam as propriedades e não respeitam absolutamente nada, a não ser o desejo de poder ditatorial. Isso foi a ditadura. Por isso eu termino com Ulisses Guimarães de novo. Eu tenho nojo da ditadura.